No vídeo de hoje, jogadores intimidados, perseguidos por membros de torcida organizada no final de semana. Tivemos mais de um episódio. Galera, essa coisa não vai acabar bem não. E vamos falar do clássico Fluminense Vasco. Flusão, finalista de novo do Campeonato Carioca, chega embalado. Alô, Flamengo. Fluminense chega muito bem para a decisão e o Vasco tá pensando na sucessão do Diniz, tá falando em Renato Gaúcho, pode falar em vários nomes, mas os problemas são muito maiores do que o técnico na beira do campo, tá? Bem maiores. Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 460 mil inscritos por aqui. Deixa eu falar rapidamente aqui no início do vídeo da plataforma Para Quem Doar, uma plataforma que mapeia iniciativas de impacto, organizações sérias que fazem a diferença no momento em que alguém está precisando de ajuda. Então você quer ajudar nesse momento de reconstrução da Zona da Mata de Minas Gerais, afetada por essa tragédia das chuvas na semana passada, e você fica com aquele receio, né? Será que o dinheiro vai chegar em quem precisa? Será que eu não vou cair num golpe? Então a plataforma Para Quem Doar, ela traz essa curadoria, né? Esse filtro de organizações que realmente se engajam nesse momento. E o brasileiro solidário como é, com o coração enorme que tem, faz a diferença nessa hora. Mas Jorge, eu não consigo doar muito. Não importa. O importante é a soma desses esforços, dentro da capacidade de cada um. Aquilo que você faz, pode ter certeza que já é transformador. Paraquemdoar.com.br. Todo o nosso abraço para o povo de Juiz de Fora, para o povo de Ubá, para o povo da Zona da Mata de Minas Gerais, que está passando por isso nesse momento. Vamos ajudar. Bom, nós tivemos episódios nesse fim de semana. É disso que eu quero falar primeiro, depois eu falo do jogo. Foi o jogo que eu narrei ontem, o único jogo que eu assisti no domingo, Fluminense e Vasco. Mas nós tivemos episódios no fim de semana de membros de torcida organizada indo atrás de jogador. Indo atrás mesmo, né? O Paulo Henrique, lateral direito do Vasco, que ontem nem entrou em campo, foi barrado, e merecidamente, tá? Porque tá numa fase muito ruim. Depois da seleção brasileira, o nível das convocações do ano passado, o nível do futebol do Paulo Henrique caiu muito, e ele tem uma falha decisiva no meio de semana contra o Santos na Vila Belmiro. O Paulo Henrique foi abordado perto da casa dele. Perto da casa dele. Os caras foram lá numa rua ali na Barra da Tijuca, perto do condomínio onde ele mora, pararam o Paulo Henrique, e aí com aquele negócio, pô, não quer jogar no Vasco, mete o pé, vaza, porque o Paulo Henrique, no final do jogo, os caras falaram, pô, você ficou lá babando o ovo do Neymar, o cara xingou a nossa torcida, você foi lá e pediu a camisa dele. E aí o Paulo Henrique falou, pô, eu não vi essa cena do Neymar indo lá, mandando a torcida calar a boca e tal, tentou se justificar. E aí também o Paulo Henrique teria pedido desculpas ao Neymar por uma entrada. E aí o Paulo Henrique falou, não, pô, deu uma porrada nele, tive que dar, no final do jogo falei, desculpa, como eu já fiz com outros jogadores, né? É que isso vira eu tenho absoluta certeza que isso acontece, tá? Um jogador vai lá, dá uma porrada no outro, vira um bate-boca, acabou o jogo, pô, foi mal aí, coisa de jogo e tal. Mas como envolve o Neymar, e começou uma narrativa, sabe quando começou essa narrativa, né? Depois de Santos 1, Flamengo 0 no ano passado. Começou uma narrativa de que, os caras têm medo de bater o Neymar, os caras respeitam demais o Neymar. Começou ali. Então virou esse negócio, né? Então agora, para provar para sua torcida que você realmente respeita a camisa que você está vestindo, você tem que ir lá e quebrar o cara, porque é o Neymar, enfim, por causa dessas loucuras de internet. Mas eu tenho certeza que isso acontece com frequência com todos os jogadores, ou com vários. Todos não, porque às vezes a rivalidade, às vezes um não gosta muito do outro e morre ali, né? E não tem desculpa depois. Mas com vários deve acontecer, porque os caras são companheiros de profissão, os caras trocam ideia. Os caras às vezes já jogaram juntos, né? Já concentraram juntos, já viajaram juntos, hoje estão do outro lado, um dá uma porrada no outro, fica um negócio estranho, no final, pô, vem cá, foi mal, toma aí, beleza, acabou o jogo, zerou, vambora. Né? Mas os caras fizeram questão de ir lá intimidar o Paulo Henrique. Porque é aquilo que a gente está dizendo, eu digo muito aqui no canal, né? Claro, cada vez mais o jogador está se sentindo pressionado a emitir gestos públicos de convencimento, assim, de representação do torcedor. Tá vendo, ó? Isso aqui eu fiz por vocês. Fui lá, botei o dedo na cara do rival, fui lá, chutei a bandeirinha do rival, fui lá, fiz uma provocação. Tá vendo? Uma provocação. Foi por vocês. E quando isso não é feito, o cara é cobrado. Quando a bola não entra também, né? Porque a bola entrou, meu amigo, levantou taça. Se o Vasco tivesse vencido o Santos,
Se o Vasco tivesse ido para a final, né, se as coisas estivessem indo bem, se o Vasco tivesse sido campeão da Copa do Brasil no ano passado e o PH tivesse tido uma grande atuação, ele não seria cobrado desse jeito agora, no final de fevereiro. É óbvio. Então, tá muito atrelado a resultado também. Mas, enfim, aconteceu. E é péssimo que tenha acontecido. Porque o cara tá ali perto da casa dele. Aí que é engraçado, né? Tem um grupo de torcedores em volta do cara, eram 8, pela matéria que eu tô vendo aqui do GE, eram 8 de uma organizada do Vasco, cercando o cara, e um filmando. Porque as organizadas exibem como troféu. Sabe o troféu que eles exibem quando pegam o material de outra torcida, uma faixa, uma camisa? Isso é exibido como troféu. Aqui, pegamos, né? Agora também é troféu o vídeo de intimidação de jogador em rede social. Mostrar para todo mundo, ó, nós estamos aqui, estamos representando, estamos fiscalizando, estamos indo para cima. Filma, põe, expõe, virou o troféu dos caras. Além desse episódio, também teve o episódio da festa de aniversário do Everton Araújo, volante do Flamengo. Integrantes de uma das organizadas do Flamengo foram até a festa de aniversário. Olha isso, olha isso. Se eu já acho o episódio do Paulo Henrique absurdo, imagine isso aqui. Integrantes da torcida jovem do Flamengo foram até a festa de aniversário do volante Everton Araújo, estou lendo a matéria aqui do Terra, na madrugada deste domingo, para cobrar jogadores do elenco rubro-negro. Nas imagens é possível ver membros da organizada tentando encontrar o colombiano Carrascal e o equatoriano Plata. Olha isso, os caras foram na festa do Everton Araújo para ir lá cobrar o Carrascal e o Plata. Olha que maluquice. Aí tem um vídeo, porque obviamente tudo vira vídeo e fala, ó, a gente não vai brigar com vocês não, nós estamos acordados desde 6 horas da manhã, nós não vamos bater em ninguém, nós não vamos fazer nada, a gente só quer conversar, a gente só quer entender o que está acontecendo no elenco, com o que vocês estão insatisfeitos, a gente só quer entender. Para raciocinar, pensa no seguinte, vamos inverter. Olha, é porque se criou, cara, e eu sou frontalmente contra, eu vou passar. Olha, se a audiência for embora, ficar puta, revoltada comigo, achar babaquice, não quiser assistir mais, desinscrever do canal, o que eu posso fazer, cara? Eu não vou fazer discurso para agradar ouvidos que querem ouvir o que eu não penso. Desculpa, eu não posso normalizar. Imagina você estar na festa de aniversário de alguém, você foi convidado, você está lá relaxando, momento de folga. Engraçado, né? A galera diz a folga é sagrada. Nesse caso não é, né? Só é sagrada se a bola tá entrando. Aí a folga é sagrada. Se tá levantando o título, a folga é sagrada. Não, pode fazer o que quiser, tá entregando. Você vê como são flexíveis esses conceitos, né? Você vê como a coisa vai variando, né? De acordo com a conveniência. Então você tá na festa de aniversário de alguém, realiza essa cena. Você tá na festa de aniversário de um amigo seu. Aí você tá lá com tua esposa, você tá lá com o teu filho, com a tua filha. Aí tem meia dúzia de cara lá embaixo, fortão, com cara de mal, fala, desce aí que nós queremos trocar ideia. E, amigo, desculpa, sabe, não adianta chegar com um discurso, não, a gente não vai bater em ninguém, a gente veio de boa, a gente veio no amor, mas a cena não sugere isso. E o momento não é para isso. O momento de folga do cara, o momento de lazer do cara, é o momento do cara esquecer trabalho. Imagina você tá no aniversário de alguém, e aí chega uma galera, escuta, que porra é essa desse relatório que você não entregou semana passada? Dessa aqui que a gente quer entender. Escuta, vem cá, e esse resultado financeiro da tua empresa, hein? E as vendas aí que estão abaixo? E por que a tua empresa fechou no vermelho? Por que o teu departamento não bateu meta esse mês? Desce aí que nós vamos trocar uma ideia. Porra, gente, isso não existe. Isso não existe. Ah, Jorge, mas não queira comparar o cara que tem uma função numa empresa privada de um cara que joga num clube de futebol, que envolve paixões. Muito bem, então vamos falar de funções expostas, públicas. Eu não vejo essa energia, essa mobilização para ir atrás de um prefeito que deixou a rua esburacada, do governador que foi negligente com a segurança e tem latrocínio toda hora, e tem crime toda hora, sequestro toda hora. Eu não vejo. Indo para cima de deputado que não cumpre o que promete, que não vota de acordo com aquilo que prometeu, que não cumpre pauta, que não aparece para digitar lá, botar digital na sessão, não aparece para votar, tá ausente, né? Tá ganhando o nosso dinheiro e não aparece na Câmara, não aparece na Assembleia Legislativa, não aparece para trabalhar. Eu não vejo essa energia, rapaz, é impressionante, né? É impressionante. Agora com o jogador de futebol tá liberado. Sendo que o político,
Ele influencia muito mais a nossa vida do que o jogador de futebol. Se o jogador de futebol influencia tanto a sua vida a ponto de uma derrota arruinar a tua semana, eu acho que você tem um problema para resolver. Você precisa lidar com o futebol de outra maneira. Tá te fazendo mal. Tá te fazendo mal, cara. Porque não tem jeito. Se só a vitória do teu time vai te satisfazer e vai te deixar feliz, tem uma péssima notícia para você, o seu time não vai ganhar todas. Tem uma outra péssima notícia para você, dos 20 times que jogam o Campeonato Brasileiro, 19 vão perder. A tua chance de perder é muito maior do que ganhar. Então, galera, eu não consigo achar lógica nisso. Eu acho isso um perigo. Um perigo. Eu acho que internet, rede social amplifica esse perigo, porque todo mundo quer filmar, quer mostrar, que é valente, que cobra, que tem poder, que tem influência, que tem interferência. E fica essa loucura aqui. Até o dia que acontecer... Aí vem a velha ladainha. Até o dia que aconteceu uma tragédia. Aí a galera que está vendo isso aí acontecer, a galera em Brasília, que tem poder de fazer leis, de votar leis, de aprovar leis, aí a galera vai se mexer. Porque no Brasil é sempre assim. Dá a merda primeiro, acontece a tragédia primeiro, vamos resolver, temos um problema. Não, já tínhamos o problema há muito tempo. Há muito tempo. Mas agora que a gente entendeu, porque né, deu ruim, morreu alguém, foi parar na televisão, né, foi capa de todos os portais, apareceu no Jornal Nacional, aí vamos fazer alguma coisa. Porque agora deu ruim. Não, tá dando ruim há muito tempo. Continua dando ruim há muito tempo. Isso aqui é um absurdo. Isso aqui não pode ser exaltado. Torcedor tem direito de cobrar? Todo direito de cobrar. Todo direito de cobrar. Eu vi até alguém nesses protestos aí da torcida do Flamengo falando porque o torcedor não tem o direito nem de reclamar na rede social que os caras não gostam. Tem. Não tem direito de ameaçar o jogador na rede social. Ir no direct do cara, dizer que vai pegar o cara, que vai dar porrada no cara, vai embora daqui, seu isso, seu aquilo, ir no direct da família do cara. Esse direito vocês não têm. Porque a rede social pode? Não, não pode. Agora, o direito de ir lá no post do clube, no post do jogo, e reclamar, fora fulano, fora diretoria, elenco não sei o quê, pode, tá liberado. Na arquibancada, xingar, chamar o time de sem vergonha, mandar para aquele lugar, que obviamente que a gente não precisa levar tudo que é dito na arquibancada na literalidade, desde que não seja algo criminoso, claro, mas não é o caso. Manda para aquele lugar, seu isso, seu aquilo. Beleza, a vida segue, é coisa de jogo e é a cobrança que torcedor tem que fazer. Elenco preguiçoso, ganha muito e dá pouco retorno. Cara, pode falar o que você quiser. Agora, isso aqui é cruzar linha. Isso aqui é cruzar a linha do respeito, isso aqui é cruzar a linha da civilidade, isso aqui é cruzar a linha da família do cara. Imagina a família do cara, imagina se o cara tá lá com a mãe dele, com o pai dele, já idosos, já senhores, vendo um negócio como esse. Imagina o nível de tensão que você vai causar. Não, mas é isso mesmo, porque os caras ganham muito, tem que ser assim mesmo. Se você acha que pelo fato do cara ganhar muito, ele tem que ser submetido a esse tipo de tratamento, eu de verdade, assim, espero que o dia que Papai do Céu te abençoar, torço muito para que aconteça, tá? Com todo mundo, quero que todo mundo ganhe dinheiro e seja feliz. O dia que Papai do Céu te abençoar com um bom cargo, um bom salário, o dia que você mudar teu patamar de vida e falar, pô, agora eu ganho bem, eu espero que você mude a tua visão sobre isso, mude o teu conceito sobre isso. Porque é muito fácil falar quando você não passa por isso. Mas isso é pressão. Cara, isso não é pressão. Isso é extrapolar a pressão. Então, vou até o final. Jamais vou concordar com isso aqui. Jamais vou passar pano para isso aqui. Jamais vou normalizar isso aqui. Você pode ficar revoltado, pode nunca mais aparecer aqui no canal. Aí tudo bem, eu vou entender e a vida vai seguir. Eu vou continuar fazendo meu trabalho aqui. Acreditando, né? Reforçando aquilo que eu acredito, aquilo que eu penso. Isso aqui é uma barbaridade. Vamos falar do clássico? Fluminense na decisão. Que jogo caótico no início, né? Que começo insano. O Fluminense teve tudo para abrir o placar no começo, com 4 minutos de jogo. O René perde o pênalti numa chegada do Canóbio. Primeira vez que o Fluminense chegou na área. Derrubado, pênalti. Eu não entendi o nível de insegurança do René para bater o pênalti, cara. Foi uma coisa assustadora, porque ele vai olhando para a bola o tempo todo, ele não olha para o gol, ele só olha para a bola. E ele vai numa caminhada lenta, e demora uns 20 segundos para chegar na bola, não olha para o gol em momento algum. Ele alega na entrevista de saída de campo que estava esperando o Léo Jardim se decidir, esperando a movimentação do goleiro. Mas ele nem olhando para o goleiro estava. E aí bateu muito mal, desperdiçou. Isso tem um impacto psicológico. Você começa o jogo tendo a chance de ampliar a vantagem, você já está em vantagem, tem a chance de aumentar essa vantagem, e aí você perde o pênalti. E depois disso, o Fluminense não conseguiu o seu time organizado que vem sendo na maior parte do ano. O Fluminense não conseguiu imprimir um ritmo forte. O
Fluminense dando espaços, o Vasco começando a explorar os lados do campo. Então, eu acho que esse erro do René, ele gerou problemas para o Fluminense no decorrer do primeiro tempo. E o Fluminense vai para o intervalo perdendo. Poucas alternativas ofensivas, eu mesmo falei poucas vezes o nome do Serna no primeiro tempo. O Lúcio conseguiu se soltar um pouco mais no segundo tempo. Se você olhar o primeiro tempo, quem levava mais perigo era o Vasco. O Fluminense teve 3 finalizações no primeiro tempo, de acordo aqui com o GE, nenhuma delas de perigo, né? Você não teve defesa do Léo Jardim no primeiro tempo. E aí o Vasco vai começando a ter as suas oportunidades e aí vem uma cobrança de escanteio. O Vasco fazendo pressão alta, os dois times tentaram fazer essa pressão alta, né, essa marcação mais adiantada na saída de bola e sustentaram isso por um bom tempo, primeiro tempo inteiro praticamente. E aí numa dessas tentativas do Vasco, que era quem fazia mais essa pressão alta, fazia até mais do que o Fluminense, o René se atrapalha, bola no pé do Andrés Gomes, que finaliza, desvio, escanteio. O Rojas bate o escanteio, o Saldívia cabeceia, o Fábio dá rebote, o Robert Renan vem em condição legal para fazer o primeiro gol dele na carreira, né? Até o Thiago Bené ontem trazia lá na transmissão da GETV essa informação. O Robert Renan, no profissional, nunca tinha marcado um gol e marcou esse gol ontem na semifinal do Carioca. Então, 1-0 Vasco, que era um time levemente melhor que o Fluminense no primeiro tempo. Então, não dá para dizer que o resultado era injusto, não, na saída para o intervalo. Aí, no segundo tempo, o time voltou igual, até imaginei que já voltasse com alguma mexida, mas o Cubeiras, que ontem era o interino que comandava o time na beira do campo, não mudou o time. Os erros continuavam, o Fluminense tinha ainda muita dificuldade de fechar os espaços do Vasco e tinha o Freitas numa jornada terrível. Começa com o Freitas tomando amarelo, numa bola que é recuada para ele, que ele se enrola inteiro, deixa escapar, e aí o Andrés Gomes vai parar dentro do gol. Aí ele tem que fazer a falta. Não obedecia, né, esse lance a regra dos 4Ds, distância, direção, domínio e defensores. Tinha cobertura, a distância para o gol era muito grande, então não vai caber cartão vermelho mesmo, cabia ali o amarelo para o Freitas. Dali em diante, tudo que o Freitas fazia irritava o torcedor do Fluminense. O torcedor do Fluminense começou a vaiar o Freitas. O Freitas estava sendo perseguido ali pela torcida também pegando no pé do René, e com razão, porque estavam em jornadas muito ruins. E o Freitas acaba cometendo um pênalti. Para completar o combo, né, de uma noite muito ruim, de uma atuação muito constrangedora, o Freitas derruba o Andrés Gomes dentro da área. 25 do segundo tempo. Aí o Vasco tem a chance de ampliar o mesmo panorama, né, do início do jogo. O Vasco, quando o René perdeu o pênalti, o Vasco em vantagem, podendo ampliar e gerar um impacto psicológico do outro lado. Aí vem o Fábio, que é um gigante, e pega o pênalti na cobrança do Brenner. Pega o pênalti. Toca nele, pontinha dos dedos, bate na trave, não entra. E aí o efeito psicológico foi contrário dessa vez, né? Aí foi o Fluminense quem se beneficiou, porque você está à beira da eliminação. Teu time te deu mais uma chance. Teu time tinha tudo para te empurrar para o precipício. Não empurrou. Ah, meu amigo, agora eu vou para cima. E aí o Fluminense cresceu. O Fluminense já tinha ali, com a entrada do Savarino, né, que a torcida estava pedindo, uma melhora. Savarino entrou bem. Arana entrou um pouco mais discreto, mas Savarino entrou bem. Veja como faz diferença. Nós vamos falar do Vasco. Como as mudanças do Fluminense fizeram diferença. Como o Fluminense melhorou quando usou o seu banco. E como o Vasco piorou, assim. O Vasco não fez nada. O banco entrou e afundou o time, que já não vinha bem no jogo. Depois aí entraram o Guga, entraram o Ignacio, aí você vai tirando gente com cartão amarelo. Era urgente tirar o Freitas, era urgente. Ele já tinha amarelo, tinha cometido um pênalti, estava com a confiança lá embaixo, né? E depois veio o Ganso. Você vai qualificando um pouquinho mais a saída de bola no lugar do Hércules, que não fez um mau jogo. Não fez, para ser muito justo. E aí o Fluminense melhora na reta final, o Vasco sentiu o pênalti perdido, vem uma bola para a área, o Barros, numa cabeçada, tá com o braço aberto, pênalti. Terceiro pênalti da noite. E aí, numa hora como essa, um cara gelado e talentoso como o Ganso vai fazer a diferença. Ninguém melhor para bater aquele pênalti aos 43 do segundo tempo para dar a classificação do que ele. E o Ganso bateu muito bem, chapou, Léo Jardim foi pro outro lado, Fluminense na final, depois foi só segurar até o fim. Então, o elenco fez muita diferença nesse confronto. O Fluminense tem um time melhor,
um time titular melhor, uma maneira de jogar que já está definida, um trabalho do Zubeldia que vem bem desde o seu início no ano passado, ao contrário do Vasco, que tem um elenco frágil, viveu aí os 2 primeiros meses do ano com um trabalho que já tinha se encerrado na prática, né? Era um velório longo demais para o trabalho do Diniz, que já tinha morrido. Então a diferença ficou gritante. Quando um usou o banco, qualificou demais o time. Quando o outro usou o banco, afundou o time. Então o Fluminense chega à sua 6ª final de Campeonato Carioca nos últimos 7 anos e chega favorito. Chega favorito. Contra o Flamengo? Provavelmente, né? A não ser que o Madureira faça 4 gols do Flamengo hoje. Desculpa que isso é mais fácil acreditar na paz mundial do que acreditar nisso, né? A final vai ser Fla-Flu, no domingo que vem, provavelmente, com um favoritismo claro, cristalino, absoluto do Fluminense. Ah, então você quer dizer que não precisa jogar, que já... a velha burrice, né? De não entender o que é favoritismo. Não, favoritismo não é garantia de vitória, porque no futebol não existe garantia de vitória. Até porque é um jogo só, afinal. É jogo único. É mais imprevisível ainda. Mas é nítido. O Fluminense tem uma derrota na temporada com seu time principal, contra o Palmeiras. O Fluminense ganhou 4 dos 5 clássicos que disputou e empatou de ontem. Tá invicto em clássicos no ano. O Flamengo, com o time principal, perdeu 5 de 11, quase metade dos jogos. É inegável. O Flamengo está num momento de pressão, cobrança extrema. O Fluminense vive um momento de bom futebol. Então não é pouco favorito, não. O Fluminense é bem favorito para domingo. O que não quer dizer que vai levar. Aí precisamos ver, né? Porque é clássico, enfim, você pode estar na jornada ruim, alguém pode cometer um erro individual. Clássico pode acontecer um monte de coisa. Mas que o Fluminense joga o melhor futebol entre os cariocas hoje, não tenho dúvida. Que o Fluminense chega mais embalado para a final, zero dúvida. Já o Vasco é o seguinte, para tentar resumir e fechar o nosso vídeo aqui. O Vasco não fez um jogo maravilhoso no primeiro tempo, não. Mas ele fez um jogo em que conseguiu competir, conseguiu se impor em alguns momentos, conseguiu aproveitar espaços que o Fluminense deu, correu, fez pressão, muita pressão alta na saída de bola, inclusive o lance que gera o escanteio do gol do Robert Renan, como a gente acabou de narrar nesse bloco do Fluminense, é um lance de pressão, de abafa que o Vasco faz no primeiro tempo. O Vasco fez isso na maior parte do primeiro tempo e abriu o placar com justiça. Com justiça. Com o rebote ali do Fábio, a condição era legalíssima do Robert Renan, Bandeira anulou do campo, sim, um lance que deveria ser fácil para o Bandeira, né? Onde ele estava ali posicionado e acabou desperdiçando. Aí o que acontece? O segundo tempo ele é muito problemático para o Vasco. Porque as mudanças pioram o time. Então, por exemplo, você colocou o Spinelli. O Brenner também fez um jogo assim, fraco. David tentou alguma coisa pela ponta, teve algumas finalizações, ainda brigou um pouquinho, ainda se movimentou um pouquinho, mas é limitado. O jogo do Brenner, pálido. Aí entra o Spinelli. O Spinelli, como nós falamos aqui no vídeo da sexta, é um centroavante que vai brigar, eventualmente vai te dar um golzinho de cabeça, vai entrar no segundo tempo, vai fazer ali uma pressãozinha, uma bola na área, numa tática de desespero, mas ele é um atacante 5,5 no máximo. Ele não consegue reter bola no campo de ataque, ele não consegue escorar, fazer pivô, não consegue. Não consegue. Então é um centroavante, né, com uma capacidade de reter bolas na frente muito baixa. Quem mais entrou? Adson, acrescentou pouco. Nuno Moreira, teve até uma chance, mas não está vivendo um bom momento. Não à toa foi parar no banco ontem, né? E inclusive foi de um erro do Nuno Moreira que saiu a jogada do Fluminense. Um erro do Nuno Moreira, a bola saiu dos pés do Vasco, o Fluminense fez a pressão, a bola foi para a área e aí o Barros meteu a mão na bola, pênalti, 2-0. 1-1, 2-1 na soma dos placares para o Fluminense, o Léo Jardim não conseguiu pegar. Então, as trocas fizeram mal ao Vasco, porque o Vasco não tem elenco. Simples assim, o Vasco não tem banco, o Vasco não tem reposição, o Vasco não tem de onde tirar. O Vasco perdeu Ryan, Verratti e Coutinho. Coutinho estava mal? Estava mal. Verratti fez um 2025 de altos e baixos, talvez até mais baixos do que altos, fez. Mas são caras que, tecnicamente, acrescentam alguma coisa ao time. Muito melhores do que os que estão aí hoje. E o Ryan nem se fala, né? Esse aí, então, é uma perda muito, muito significativa. Então, não tem banco. E aí, o erro do Brenner, ele mexe também com o psicológico do time. É o pênalti para você fazer 2-0 no jogo, 2-1 no agregado, botar a mão na vaga.
e afundar o psicológico do Fluminense. O Brenner perde, o Brenner bate do jeito que bateu, o mérito do Fábio, claro, foi lá, fez a defesa, é um gigante, é um goleiro maravilhoso. 45 anos e jogando ainda no mais alto nível. Mas escapou, cara. O Vasco, apesar das limitações, da troca de técnico, de ter um elenco inferior, apesar de tudo isso, o Vasco teve chance de ir para a final. Mas é muito difícil quando a tua baixa qualidade técnica é um grande obstáculo. É muito difícil as coisas andarem, é muito difícil um trabalho andar. Então, pode ser o Renato Gaúcho, Arthur Jorge já parece que não vai querer mesmo, porque realmente, né, quem faz uma análise mais criteriosa do elenco e do momento do Vasco dificilmente vai querer pegar, se for um treinador de primeira prateleira, pode ser qualquer um. Talvez quem chegue consiga organizar o time, melhorar o time defensivamente. Pô, defensivamente, cara, o Saldívia de novo ontem, teve um lance no primeiro tempo que ele deu uma caneta nele mesmo. Pô, fica impossível quando você tem jogadores que entregam tão pouco tecnicamente como o Vasco tem. Então o próximo treinador, ele vai ter o desafio de dar uma arrumada na casa, organizar e tal, mas se ele não tiver contratações, se o elenco for esse aí, meu amigo, é somar 45 pontos e agradecer a Deus se conseguir, porque o panorama é muito difícil, sem qualidade. O Vasco é um time com pouca qualidade técnica. E isso acabou penalizando muito um time que competiu, um time que fez uma semifinal honesta ontem, pelo menos, né? Não digo o primeiro jogo, mas ontem, com certeza. O Vasco fez um primeiro tempo muito digno, competiu, mas não tem peça, amigo. E aí, sem peça o carro não anda. Muito bem, boa semana para todo mundo. Vamos treinar, meu amor? Tá atrasado já. Já tô atrasado? Ah, mas estou levemente atrasado. Aí, Leandro. Vamos pro treino. Like no vídeo se você ficou até o final. Boa semana, juízo e tchau!